Eu tava procurando se na mídia gaúcha, já que na mídia paulista ninguém deu valores, ninguém conseguiu apurar esses valores do empréstimo do Soteldo pro Grêmio, fui ver se na mídia gaúcha eu achava alguma coisa sobre. Não achei, acho que ninguém conseguiu ainda apurar essa situação, os clubes, claro, não divulgaram, mas eu fui parar num texto na Zero Hora e o parágrafo 1, o primeiro, que abre o texto, me chamou bastante atenção. Vou olhar aqui pro lado. Soteldo e Dodi são os dois primeiros reforços do Grêmio. O venezuelano é muito bom jogador. Tem técnica, faz cruzamentos importantes e até marca muitos gols. Tá. Soteldo foi emprestado para o Grêmio, o Santos divulgou uma nota longuíssima, que se preparem, que vai demorar para eu ler a nota oficial do Santos. Farei agora. O Santos Futebol Clube, em acordo com o Grêmio, acertou nesta sexta-feira o empréstimo do meio atacante Jefferson Soteldo por um ano. Acabou a nota, essa foi a nota do Santos. Realmente estavam muito empolgados em tê-lo pelos arredores da Vila Belmiro. E o Soteldo ficará lá no ano de 2024. Por mim, tudo bem. Inclusive, daqui a pouco vocês verão minha conclusão, que, spoiler, eu não quero que volte. Mas acho que o desconhecimento sobre o Soteldo e as esperanças depositadas em um jogador que não é tudo isso, marcam a situação em que a gente vive agora. Dele na última temporada no Santos e dele se transferindo para o Grêmio. Vamos aos poucos. Um jogador que até marca muitos gols. Em 2019, inclusive o saudoso ano de 2019, ele fez 12 gols e deu 7 assistências. Em 2020, ele fez 7 gols e deu 9 assistências. Em 2021 foram 5 gols e 7 assistências. Aí já contando a saída do Santos para o Toronto, depois para o Tigres. Já em 2022 foi 1 gol e 2 assistências. Em 2023, em 32 jogos, apenas 1 gol, 8 assistências. Nos últimos 3 anos, nas últimas 3 temporadas, ele tem exatamente, eu sou ruim de matemática, em 7 gols. O gremista pode ver um Soteldo diferente, mas esse texto, que é do Pedro Ernesto Denardim, lá na Zero Hora, leva ao gremista algo que não é realidade. O Soteldo não marca muitos gols. E a gente, como santista, viveu também no último ano, principalmente, algo que não é a realidade. O futebol do Soteldo é muito menor do que a gente quis acreditar que ele é. E isso não é uma crítica porque agora ele se mandou. Se ele estivesse ficando, sei lá, se fosse um anúncio da permanência do Soteldo com salário reduzido para ele ficar em 2024, o tom seria o mesmo. A gente precisa parar de depositar esperança, por mais que seja natural do torcedor, a gente precisa parar de depositar esperança em jogador que não é tudo isso. Eu sei que nessa altura do vídeo, com 3 minutos, parece que eu tô rancoroso. E até um pouquinho, porque obviamente todo jogador que fez parte desse rebaixamento tem um rancor. Inclusive os que ficaram. Vocês podem ter visto, por exemplo, ontem o vídeo do João Paulo, eu cito isso. Mas a gente precisa fazer uma análise realista. O Soteldo de 2023 lembrou muito o do começo de 2019, quando, de forma ofensiva e muito errada, o Leandro Quesada, por exemplo, lá na antiga Fox Sports, chamou o Soteldo e outros gringos de lixaiada. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, criticando. E o Soteldo poderia ser um lixo, não é. Não é e não era. Os outros gringos, do Copete ao Morelos, passando, sei lá, pelo Maxi Silveira e pelo Derlis Gonzalez, ninguém tem que ser chamado de lixaiada. Mas o começo de 2019 do Soteldo foi muito diferente do que a gente se apaixonou pelo futebol dele. No começo de 2019, ele era extremamente fominha, não chutava pro gol nem por decreto, e foi muito difícil aguentar. Eu sei que a gente tem a percepção sempre a mais recente. Eu brigava muito com o Murilo Tauro, meu inimigo mortal, na época que o Santos tava brigando contra o rebaixamento em 2021. E ele falava, esse é o pior time da história. Eu falava, gente, o de 2008 é muito pior. E era mesmo. Só que agora o de 2023 é o pior da história. Porque o de 2008 você pegava os nomes, só os nomes. Não o Kleber Pereira, que realmente até salvou o Santos, mas Fabiano Heller, 2 anos antes ele era campeão do mundo. O Santos ele foi uma porcaria. Fabão, 3 anos antes foi campeão do mundo. O Santos foi um horror.
Vou parar por aí. A fase de certos jogadores, a gente lembra da história deles e às vezes não associa à fase real. A fase do Soteldo em 2019, no começo do ano, foi pavorosa. É que o São Paulo pegou, bancou e fez ele tocar a bola. E aí mudou todo o futebol dele. Mas em 2023 ele lembrou mais aquele lá do que o de 2020, ou do resto de 2019, pelo qual a gente se apaixonou pelo futebol. O Soteldo parou de tocar bola, não chutava mais pro gol, ciscava demais, levava pra linha de fundo, enfim, tava pra um lado, enfim, tava pro outro, enfim, tava pra um lado, enfim, tava pro outro, e não ia pra lugar nenhum. Só que a gente, santista, desesperado, e acabamos, né, vivendo esse pesadelo, estamos vivendo esse pesadelo, depositava nele alguma esperança de que aquilo iria nos levar a algum lugar, porque no resto do elenco não ia sair nada mesmo, e como não saiu. Se não existisse a primeira passagem do Soteldo pelo Santos, aquela de 2019 ao começo de 21, o Soteldo seria, eu não sei se detestado, que foi a palavra que eu escrevi aqui no meu roteiro, mas não seria querido pelo torcedor santista. Se o Soteldo só existisse do momento que ele voltou no meio de 2022, segundo semestre de 2022, mais 2023 na história do Santos, o Soteldo não seria querido. A gente criticaria como é que o Santos pagou, sabe Deus quantos milhões, no caso são 20, por um jogador que fez um gol. Aliás, é um gol, que é um belo gol, inclusive, uma bela jogada, que é o quarto de uma goleada. Já estava 3-1, o Santos ia vencer aquele jogo de qualquer jeito. Não é nem um gol útil. A gente precisa ser sincero. Se o Soteldo não tivesse jogado aqui em 2019 e 20, começo de 21, a postura de muitos críticos, por exemplo, eu vou citar um aqui que eu gosto, banco, que é o Ângelo, seria a mesma. É um cara que dribla, até arranja umas assistências. O Ângelo terminou ano passado com 7, o Soteldo esse ano com 8. Mas não faz gol, não chuta, não sabe chutar. Só que o Soteldo é 6, 7 anos mais velho. Isso não quer dizer que o Ângelo... Não sei, eu nem assisto mais o Ângelo, não me importa jogo de Estrasburgo. Passou da minha vida. O problema é que o Soteldo não passou. O Soteldo ficou até o último jogo aí ciscando, sem chutar. Chutando fraco, aquele chute horroroso que ele tem. E fazendo nada. Se o 2023 do Soteldo fosse o único ano em que a gente viu o venezuelano com a camisa do Santos, ele seria... Assim, a gente estaria agradecendo a saída dele. E não... Não sei se a gente está lamentando agora, mas se não tivesse sido rebaixado, talvez muitos lamentassem. Ele chuta mal, ele não é comprometido, ele traz sérios problemas extra-campo. É um cara que eu já ouvi da boca de várias pessoas no Santos. Cara, ele até chega direto da night, mas aí no treino ele é melhor que todo mundo, eu vou fazer o quê? Eu ouvi isso de pessoas dentro do Santos. Eu falei isso antes aqui, não é novidade, não tô trazendo uma novidade, eu falei em vídeo aqui, inclusive, tá? Pelo amor de Deus. Caso você não tenha visto ou esquecido, eu já falei em vídeo, não tô... Agora que ele foi é fácil. Não, eu falei isso em vídeo anteriormente. Vídeos, inclusive. Então, para mim, a conclusão neste momento é que a gente depositou esperança nele, graças ao passado e ao desespero que a gente estava vivendo, que no fim das contas vivemos. Ele é um dos culpados por todas as questões, não só por em campo não ter resolvido nada, como no extra-campo ter, também graças a Paulo Turra, Falcão, Rueda, tudo isso aí que vocês sabem que são muito culpados, ter se envolvido numa situação de simplesmente não vai jogar. E a realidade é que quando ele não jogou, o Santos quis vendê-lo, emprestá-lo, sei lá, e não chegou proposta da Arábia Saudita, que tá cheio de dinheiro, de qualquer outro país da região, tipo os Emirados Árabes, que tá cheio de dinheiro, do Catar, que é cheio de dinheiro, da Europa, nem que seja um time meia boca da Europa, não chegou. Ninguém no mundo enxerga o Soteldo como a gente enxerga, no Brasil, não tô falando do Santos em si. Por isso ele vai parar no Grêmio, sob essa falsa impressão de que ele faz muitos gols. E claro que ele pode chegar no Grêmio, ser artilheiro do Campeonato Gaúcho, ser campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo Grêmio e ser o maior artilheiro da história do Grêmio jogando um ano. Pode ser o novo Soares dos caras, claro que pode. Mas o Soteldo vive no Brasil ainda por essa falsa impressão do texto de que ele faz muitos gols. Ele não faz, e na verdade esse ano ele pouco produziu qualquer coisa. Dito isso, o Soteldo de 2019, 20, começo de 21, foi muito querido aqui. A gente chegou a uma final de Libertadores também por causa dele. Eu sempre colocava ele no top 3 jogadores daquele time. O meu top 3, você pode voltar. Sempre era Veríssimo, ele e Marinho. Nossa, deu super certo pra minha vida elogiar os três.
Mas esse último não faz falta. E é aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui, caso você tenha chegado só nesse. Tudo bem. Caiu. Quem sair, eu vou criticar. Falar que não teve coragem para ficar. Quem ficar, eu vou falar que não fez mais que obrigação. Até eu fiz isso num vídeo de ontem de manhã, o quem sai, quem fica, até coloquei modo sincerão no título, porque era um modo sincero de exagero, mais brincadeira. O pessoal, não, você tem que parar de fazer vídeo, você tá exausto, você tá com raiva. Lógico que então seu time caiu, amigo, seu time caiu. Óbvio que nessa pré-temporada, o canal e todos os outros, até fico curioso, você foi em outros canais falar que eles estão com raiva, porque a nossa pauta e a pauta do torcedor é, sim, estamos machucados, e o Soteldo faz parte dessa lesão no nosso coração apaixonado de torcedor. Ele faz parte. O Soteldo, para mim, neste momento, se o Lucas Lima é o símbolo do máximo de jogadores, não diretores, jogadores do rebaixamento, o Soteldo é o símbolo máximo de não idolatre ninguém. Não vale a pena. Eu sei que é um exercício difícil. Eu aprendi na marca. Eu idolatrava um jogador na minha infância que hoje, como pessoa, eu olho e falo, difícil. Não tem nada a ver com a carreira dele como jogador. E eu não vou falar o nome até pra ninguém ficar pensando por quê. É difícil a gente fazer esse exercício. Mas eu vou, como eu falava na época do Andrés Pereira recebendo presente, do Felipe Anderson, eu sempre quero ir, mas nunca vem. E outros, quer vir, vem, quer ficar, fica. Não quer tchau e bem, você não idolatre. Pra mim, o Soteldo é o caso máximo. O Santos emprestou o Soteldo por 1 ano, só que o contrato dele é até junho de 27. Claro que tem opção de compra, não sabemos o valor, ainda ninguém apurou. E até seria uma boa que ele fosse bem no Grêmio, para que o Grêmio mesmo comprasse, o Santos se livrasse dessa dívida que tem com o Tigres e ainda faturasse alguma coisa, caso seja possível. Se não, o Santos tentou. Eu acho que a melhor opção agora é realmente não tê-lo numa Série B. Não porque ele não quer. Eu quero que se dane o gosto dele, a vontade dele. Pra mim é medroso, inclusive. Pra mim é medroso. Vai pra lá? Tá bom. O Santos arranjou uma opção. Sabe por que vai emprestar? Porque ninguém quer comprar. Porque ninguém quer comprar. Simplesmente isso. Ninguém quer comprar esse cara. Mercado europeu, 0 proposta. Mercado saudita, 0 proposta. Sobrou empréstimo para rival de Série A, que é quem ainda topa tentar descobrir se ele sabe jogar bola. Posso estar totalmente errado, mas essa é a minha opinião. No dia 23 de dezembro, 5h20 da tarde. Deixa sua aí nos comentários e tamo junto. Beijo, tchau.